Pedro, Fala, mestre. joga a rede do outro lado. Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro. Obedece aí! Ah, tá bom, tá bom. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede, muitos peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. E Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Essa canção é para todos os papais, papais de coração. Eu tenho um amigo que nunca me abandonou. Ele sempre está comigo e enviou você para mim, para me acolher. Deus me deu você. E hoje estou aqui e quero agradecer. Vou louvar a Deus porque Ele me deu
apito. Agora acompanha as tias. Ei, profeta lindo. Maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, igreja. Pode ser melhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Você viu que maravilha, nossos filhos, essas crianças, futuro da nossa nação, nossos futuros presidentes, futuros médicos, futuros engenheiros, futuros pais melhores. Você enche os olhos de lágrimas, né? Quando você vê as crianças dessas, na presença do Senhor, se apresentando. E eu queria saber aqui, quantos pais eu tenho aqui hoje? Feliz Dia dos Pais para vocês. Aliás, hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia de a gente renovar nosso estoque de meia, nosso estoque de cueca, nosso estoque de camisa, né, gravata, né? Hoje é um dia muito especial, né? Mas que Deus nos deu essa alegria de termos filhos, né? E filhos na nossa presença. Eu queria começar com vocês lendo uma passagem, um versículo que está lá em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 13. Vou ler para vocês. Não se perturbem com o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostrai-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Pessoal, hoje é um dia muito especial para mim. Hoje, além de ser o Dia dos Pais, hoje é aniversário do meu filho Vitor, né? Que eu amo muito. E também é aniversário do meu pai, a qual eu amo muito mais também. E vocês percebem que quando eu lembro do meu filho, eu também vou ter que lembrar do meu pai? Porque eles fazem aniversário no mesmo dia, eles têm o mesmo nome e eles estão juntos em amor. Então você percebe que quando eu falo do meu pai, eu vou lembrar do meu filho. E quando eu falar do meu filho, eu vou lembrar do meu pai. E quando nós falamos de Deus, nós lembramos de Jesus Cristo, o Filho amado. E quando falamos de Jesus Cristo, o Filho amado, nós lembramos de Deus. E essa passagem, Jesus está falando sobre o amor.
Na verdade, ele estava reunido com seus discípulos e estava dando algumas orientações. Né, que ele ia partir, que Pedro, né, ia negar ele 3 vezes, que ele ia ser traído no capítulo anterior. Né, só que toda vez que a gente falar de Deus, nós vamos lembrar de Jesus Cristo. Então, toda vez que nós falarmos de Jesus Cristo, nós vamos lembrar do Pai. E é isso que eu quero dizer para vocês. O Pai. Você viu o amor entre o Pai e o Filho, quando Jesus Cristo fala do Pai, quando fala de Deus? Você sente aquele amor? Eles são um só. E quando eu falo também do meu filho e falo do meu pai, eu sinto o mesmo amor. E é isso que nós temos que ter, o amor pelos nossos filhos. Porque a palavra diz que o pai e o filho são um só. E quando nós estamos na nossa família, entre o pai e o nosso filho, também nós somos um só. Só o que acontece com a gente? Hoje em dia, nós somos chamados por Deus para chamarmos de filho. Nós somos chamados por Deus para chamarmos filhos. Então, o que acontece hoje em dia? Quando Deus nos chamou para sermos pais, Ele nos deu a autoridade de paternidade. E o que acontece hoje? A paternidade, ela está muito na Bíblia. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente fala muito de paternidade. Só que como está muito na Bíblia a paternidade, o diabo também, ele sonda a paternidade. E tudo que ele quer é o quê? Perder, que nós perdemos a nossa paternidade. E é isso que está acontecendo muito. Nós estamos perdendo a nossa paternidade. Vocês acham que quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o diabo, ele queria que eles saíssem do paraíso? Não. Eles queriam que eles perdessem a paternidade. E é isso que aconteceu. Mas não de Deus com Eva e Adão, mas sim deles para Deus. Eles perderam a identidade, eles perderam aquela paternidade. E hoje a palavra, quando a gente fala de paternidade, Deus é um Deus babão. Eu falo para vocês. Por que Ele é um Deus babão? Porque Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que ama o seu filho. E hoje eu posso falar para vocês, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Independente do meu pai biológico, eu tenho um pai celestial. Eu tenho um pai que cuida. Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, eles saíram com a folha. Mas Deus pegou e falou, não, eu vou dar vestimentas para eles. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que mesmo você errando, Deus continua sendo pai. Deus sempre vai cuidar de você. Ele sempre vai estar com você. Não importa as dificuldades que você passa, mas Ele sempre vai estar do seu lado. Sempre vai estar contigo. E meu filho, né, a gente fala assim do tanto de filho, tanto de pai. Eu dou exemplo aqui muito do Vitor, né? Porque a gente percebe o amor, né, que Deus tem com Jesus Cristo, né, e com seus filhos. E eu tenho um amor muito grande pelos meus filhos. Eu tenho um amor muito grande pela Vitória, eu também tenho um amor muito grande pelo Vitor. Né? Só que você percebe, né, que como nós somos chamados para ter a paternidade, Deus nos deu a alegria da paternidade, mas junto com a paternidade nós temos a responsabilidade de dar destino aos nossos filhos. Meu irmão, essa parte é a mais difícil, de nós darmos destino aos nossos filhos. Meu pai, do jeito dele, ele me deu o destino, ele me deu um rumo. E hoje, com meus filhos, eu tento dar um destino. Eu tento dar um rumo para eles. Eu tento dar uma direção. E sabe como é que eles aprendem essas coisas? Na verdade, quando a gente dá muito destino, quando a gente começa a tratar eles de uma forma amorosa, você deve estar pensando, como deve ser? É engraçado que eu observo tudo que você faz. E ele aprende com o que você faz e não com o que você fala. O que acontece? O filho, na verdade, ele observa muito as suas atitudes. Você às vezes fala, não faz isso, não faz aquilo, e ele às vezes vai lá e faz. Com o pai é a mesma coisa. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, a gente sabe que é errado e a gente continua errando.
Só que as atitudes, quando a gente começa a ver as atitudes de Deus, as atitudes de Jesus, a gente começa a se espelhar nele, a gente muda. E os nossos filhos são a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, o Vitor. O Vitor, ele observa muito o que eu faço. E ele me copia. Então, jeito de se vestir, perfumes. Pode ser que sim, ou pode ser que não, mas cabelo quando eu tinha. Tá? Quando eu tinha cabelo. Então, ele copia muito. Por quê? Porque os nossos filhos, eles copiam os nossos gestos. Aí eu te pergunto, quais são os gestos, qual é a direção que você está dando para o seu filho? Qual é a direção que você tem dado para o seu filho? Meu irmão, o mundo está lá fora esperando dar a direção que você não está dando. A gente não pode se queixar de tudo que está acontecendo ao contrário do que você fala. Eu tenho lá em casa, que nem a minha esposa, ela fala muito. Ela fala com meus filhos, isso, aquilo, tal, mas entra por aqui, sai por aqui. O meu olhar, o meu jeito, já fala para ele, não faz isso, e ele não faz. Eu não preciso nem ficar falando com meu filho, a gente fala por olhar. Jesus foi a mesma coisa quando passou perto de Pedro e olhou para Pedro. Ele falou com o olhar. E o que nós temos que aprender com os nossos filhos é isso. Que os nossos filhos, eles aprendem com os nossos gestos. Mas se a gente não der a direção, se a gente não der o caminho, eles vão aprender lá fora. Eles vão ter outras referências. E isso a gente não quer. Porque a gente temos como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos coloca para mim aqui, 1 Jó. Coloca Jó. Jó 1, 21. Eu vou mostrar aqui duas situações. E eu vou falar a respeito de destino. Jó disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui foi Jó quando perdeu a família dele, perdeu os filhos dele. Mas Jó tinha feito o quê? Ele tinha dado a direção, ele tinha dado o destino. Jó, ele estava tranquilo, porque ele já tinha dado um destino. Agora coloca para mim, 2 Samuel. 2 Samuel 18:33. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Vocês perceberam que são duas cenas iguais? Davi aqui perdeu seu filho Absalão. Só que quando ele perdeu, Davi, ele era um guerreiro, ele conquistava muito as cidades, ele era um cara ali que estava ali presente no reino, mas não estava presente na família dele. E agora, ele simplesmente está se lamentando. Davi agora se lamenta. E eu posso falar uma coisa para vocês? Os mortos recebem mais flores do que os vivos. Porque o remorso, ele é mais forte que a gratidão. O que eu quero dizer para vocês, meu irmão, é dar valor para os seus filhos, dar valor para a sua família. Pai, mãe. Quando eu falo pais, eu não estou falando só de pai, homem, estou falando de mãe também. Dê valor para a sua filha, dê valor para o seu filho, dê valor para o seu marido, dê valor para a sua esposa, dê valor para a sua família. Porque senão depois nós vamos lamentar. Viva pelos que você ama, para não desejar morrer por eles enquanto já foi tarde. Davi ali, ele viu que foi tarde, ele ainda falou, queria morrer, porque ele estava com remorso. Mas Jó não, Jó ele já tinha dado a direção. Jó já estava na direção. E ele continuou. Então o que eu quero dizer para vocês é, dê valor à sua família, porque o diabo está lá fora só esperando. Você tem que entender agora qual o pai que você vai ser. Qual é o pai que você vai ser para os seus filhos? Porque se você não for um bom pai, tem pai lá fora esperando. Tem pai para dar a direção. E quando a gente fala de paternidade, a gente tem que dar a direção para os nossos filhos. Jó, ele tinha dado a direção para os seus filhos. E quando ele perdeu,
Ele não simplesmente sentiu nada, simplesmente só sentiu uma saudade, sentiu um remorso, sentiu uma dor. Mas ele sabia que tinha dado a direção. Davi não. Davi, quando perdeu Absalão, ele simplesmente sentiu mais remorso, em vez de gratidão. E quando eu falo de morrer, eu não falo só de perder a vida. Eu falo de perder seus filhos lá fora. Porque o pai que não dá a direção para o filho, não tem o controle na mão. Tudo bem que a gente não costuma ter o controle, mas a gente tem a direção. Hoje eu posso falar, meus filhos hoje estão na presença do Senhor. Eu estou dando a direção. Se vai permanecer, não sei. Eu creio em Deus que permaneça, mas eu estou dando a direção. E eu te pergunto, qual é a direção que você está dando para o seu filho? Qual é a direção que ele está seguindo? Amém? Só tomou um. Então, o Vitor, ele é muito observador e ele aprendeu muito comigo nessa parte. Então, eu não tenho muito o que falar dele. Então, Agora, a respeito de paternidade, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Não importa quem foi o seu pai. O que importa é que pai você vai ser para o seu filho. Não importa se lá atrás eu não tive carinho. Não importa lá atrás se meu pai não cuidou de mim. Não importa, o que importa agora é quem eu vou ser para o meu filho. Quem vai ser o pai para o seu filho. E quando eu falo pai, eu falo de mãe também. Que mãe você vai ser para o seu filho? Porque às vezes a gente só está dando o que nós recebemos. E isso começa a minar a família, começa a destruir a família. Só que nós temos que entender que não é porque meu pai não teve uma aliança com Deus que eu não vou ter. Porque, aliás, a aliança ela começa agora. Eu tenho que começar com a minha família. Eu tenho que ter agora uma aliança com Deus. Meu pai pode não ter tido, mas eu não tenho que passar os meus erros para os meus filhos. O que eu tenho que passar agora é uma outra direção. O que eu tenho que fazer agora para os meus filhos é mostrar uma outra direção, mostrar um outro caminho. E nós todos somos filhos, mesmo sendo pais, nós também somos filhos. Minha mãe ainda fala, até hoje eu estava conversando com ela, ela pegou e falou assim, não é porque você tem esse tamanho não, que ainda não bate em você, viu? Porque a gente continua sendo filho. Nós somos filhos, mas ainda mesmo na idade ainda avançada que meus pais estão, eles estão me dando a direção. Eles estão me corrigindo. E a função dos pais é isso, é dar a direção para os filhos e corrigir os filhos. E não ficar passando os nossos erros do passado. Porque muitas das vezes a gente simplesmente não tivemos amor, não tivemos carinho. Nunca ouvimos eu te amo de um pai. E aí a gente quer passar a mesma coisa para os nossos filhos. Só que como eu falei para você, mesmo que seu pai não tenha uma aliança com Deus, mesmo que seu pai não estava firmado na rocha, agora é um momento de você colocar uma pedra e começar a mudar o cenário. Você vai ter que mudar o cenário dessas atitudes suas com o seu filho. Porque seu filho está te observando. E se ele não observar você, simplesmente porque você chega cansado, porque você chega tatarefado, porque você não dá uma atenção, ele vai observar a pessoa lá fora. E quando ele observar aquela pessoa lá fora, ele vai ter como referência a pessoa lá fora. E eu posso te falar uma coisa, dependendo da idade do seu filho, quando ele passar já para a adolescência, dificilmente ele vai te enxergar. Ele vai enxergar a pessoa lá fora, porque é a pessoa simplesmente que deu o acesso a ele, que deu referência a ele. Então, muitas das vezes, eu mesmo me questiono. Às vezes você trabalha, você está ali cansado, mas eu chego em casa e dou atenção para o meu filho. Eu dou atenção para minha filha. Eu dou atenção para minha esposa. E a gente tem que mudar esse cenário. Eu sei que a gente trabalha muito, eu sei que a gente exerce muitas coisas, e a gente chega cansado em casa e quer descansar. Mas eu posso te falar uma coisa, descansar, nós vamos descansar na eternidade. Porque se a gente não der atenção para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa esposa, nós vamos perder eles no meio do caminho. E hoje, estatisticamente, se você for olhar numa pesquisa,
né, muitos filhos hoje não têm pai registrado no seu RG. E cada ano que passa está aumentando. Hoje eu fiz uma pesquisa, eu estava vendo lá, já a 9% da população não tem o nome do pai no RG, não tem referência de paternidade. E o que eu quero falar hoje, essa noite, para vocês é o quê? Existe um pai a qual está esperando vocês. Existe um pai que te ama. Existe um pai que desde o ventre da sua mãe, ele estava ali. Por mais que você não tenha a referência de um pai biológico, você tem referência de um pai celestial. Está escrito lá em Salmo 139, versículo 13. Olha só como ele te conhecia. Coloca aí, Bruninho. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Amém? Pessoal, não é porque você não teve um pai, não é porque você não teve aquela paternidade de pai que você está sozinho. Você tem um pai que te viu ali desde o ventre. E posso falar a verdade? Quando uma mulher está grávida, né? Aí o pai chega lá e fica assim, ai, guti, 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 guti. Ai, filhinho bonitinho. Você vê como muda a voz? É engraçado, né? Mas eu posso te falar uma coisa, antes desse pai fazer o guti, 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 Deus já estava falando, esse é meu filho maravilhoso, esse é o filho ao qual eu vou colocar no mundo, essa é a Maria, esse é o José, esse é meu filho amado, eu sei tudo dele, ele vai vencer no mundo porque eu tenho um propósito na vida dele. Então não adianta você ficar se lamentando, porque eu não tive paternidade, mas você tem um pai ao qual está te esperando. Você tem um pai ao qual tem tudo para você, ao qual você é herdeiro. Ele te conheceu desde o ventre da sua mãe. Ele é um pai que está ali esperando de braços abertos. Então por que se lamentar? E por diversas vezes, quando a gente tem também um pai, né, um pai terrestre, não, um pai terrestre não, um pai, um pai natural, pai terrestre, o pai... Perdoa. Quando nós temos um pai natural, né? Às vezes a gente fica de birra. A gente fica com raiva. Porque meu pai simplesmente bebia, porque meu pai estava usando droga, porque meu pai batia na minha mãe. Mas posso te falar uma coisa? Você vem na igreja para agradecer a sua vida. E eu posso falar outra coisa. Quem deu a vida foi ele. Então Deus usou ele para você estar aqui. E por que então agora você, como Deus já viu você dentro do ventre da sua mãe, por que você não acredita que você será uma ferramenta poderosa na mão de Deus para transformar o seu pai biológico? Para o seu pai se transformar. Então por que nós não liberamos perdão? Ou por que essa mágoa? Mas meu pai é isso, isso e aquilo. Não. Seu pai biológico é desse jeito que você está falando. Mas seu pai celestial é muito mais. E ele quer te usar como ferramenta para transformar o seu pai. Então vamos liberar o perdão. Nós somos filhos amados. Filhos amados de Deus. Ele não faz distinção de nenhum e nem de outro. Então você percebeu que quando nós temos uma direção, independente se for nosso pai biológico ou não, nós quando vamos seguindo a direção, mas Deus está com a gente. Deus está conosco. Deus não perde o controle de nada. Deus sempre vai falar, eu sou o seu pai, você errando ou não. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Sempre vai existir a mãe e sempre vai existir pai, você gostando ou não. Já está no DNA. E eu te falo uma coisa, às vezes você reclama porque seu pai nunca te amou, mas você já falou para o seu pai, eu te amo? Você já deu essa oportunidade de falar para o seu pai, eu te amo? Porque Deus sempre vai falar, eu te amo. Eu estou com você. Eu estou te esperando.
Eu entreguei meu filho único, unigênico, por vocês. Porque eu amo vocês. Porque sempre vocês vão estar na minha presença. Mesmo vocês desviando para a direita ou para a esquerda, Ele sempre vai ser o seu Pai Celestial. Sempre vai estar no controle de tudo. Então, meu irmão, essa noite o que eu quero dizer para vocês é: vocês têm um Pai. Vocês têm um Pai que ama vocês. Vocês têm um Pai Celestial que está dando tudo para vocês como herança. Tudo que vocês têm aí é dele. Não fique simplesmente sentado no seu lugar dizendo: ai, eu não consigo nada, eu não tenho nada, eu não tenho amor de mãe, eu não tenho amor de pai. Vocês têm um Pai. E o Pai está ali. É um Pai que ama verdadeiramente. É um Pai que nunca vai virar as costas para o filho. Na verdade, eu ia até colocar a ministração como pai pródigo. Porque a gente olhando no dicionário, é aquele que esbanja, é aquele que entrega, é aquele que faz tudo com zelo. A gente tem como filho pródigo, mas na verdade nós temos também um pai pródigo. Um pai que dá seu amor infinitamente para nós. Um pai que cuida de nós infinitamente. Um pai que fica 24 horas e não está nem aí para o que você faz. Simplesmente Ele vai te corrigir, do mesmo jeito que Ele corrigiu Jó. Mas Ele disse: continua sendo meu filho, eu continuo te amando. Do mesmo jeito que Adão pecou, que nem eu contei anterior aqui, mas ele disse: não, vou fazer vestimentas para eles. Você errou, mas eu ainda sou seu pai, ainda vou cuidar de você. Eu queria que vocês ficassem sobre seus pés. Eu queria dizer para vocês que Deus está aqui. Não importa como foi o seu dia hoje, dia dos pais. Talvez eu não tenha meu pai simplesmente me largou, meu pai morreu, meu pai me deixou. Não importa. O que eu quero dizer para você é que hoje você tem um pai que está aqui de braços abertos. Um pai celestial ao qual diz: filho, eu estou precisando de você do meu lado. Eu estou precisando de você aqui comigo. Às vezes você ficou chorando hoje com um dia: ai, quem seria meu pai? Às vezes você não tem um pai no RG, mas você tem um Pai Celestial a qual te ama muito. Talvez você se distanciou, ou talvez você não conheceu Ele profundamente, mas essa noite é a hora de você conhecê-lo. Agora essa noite é a hora de você abraçá-lo. É a hora de você estar mais próximo de Deus. E pai biológico, eu digo para você: vocês têm uma herança, vocês têm um filho maravilhoso do lado de vocês. E quem ainda não é pai é filho. E ainda não foi pai, mas eu profetizo na vida de vocês que vocês serão pai de multidões. Mas entenda que vocês agora terão que ser um pai diferente, um pai de destino, um pai a qual pega o filho na mão e fala: vem aqui, eu estou junto de você, eu nunca vou me afastar de você. Você olha para umas crianças assim, ó, desse tamanho, a qual olha para o pai pedindo socorro, pedindo amor. E às vezes você olha para a criança e fala assim: eu estou cansado, eu não quero, não me enche o saco. Mas a criança, ela está olhando só pedindo um abraço talvez que você não recebeu do seu pai. Mas agora é a hora de mudar essa figura. É a hora de você simplesmente falar: eu vou mudar, eu vou abraçar, porque eu também sou filho. Eu sou filho de um Deus vivo, a qual está de braços abertos também me esperando.